Bom dia, juniores, tudo bem? Hoje é mais uma parte da história que eu vim aqui contar para vocês. Eu vou continuar contando essa história, que privilégio! Eu vou contar essa história para vocês. Vocês lembram quem sou eu, né? Eu sou a Senate, a esposa de José, do Egito, governador. Então hoje eu vou contar, mas vamos orar como é nossa comunicação com o Senhor, não é? É a oração. A Bíblia fala que orar sem cessar, não é? E nós que somos crianças, como vocês são, né? E eu já fui também, nós temos que orar, pedir direção a Deus. Não só deixar o papai e a mamãe, não. Nós podemos orar e interceder a Deus em tudo. Então vamos lá? Senhor Jesus, eu te agradeço por esse momento, que o Senhor venha nos direcionar, nos capacitar nesta aula. Ser conosco em toda forma de falar, de se expressar, que o Senhor seja visto e engrandecido nessas palavras. É o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Então, voltamos à lição. Hoje a lição, o título sentir fome não era o meu sonho, não era mesmo. Então, hoje nós vamos ler o versículo-chave que diz assim, no Salmo 37, versículo 19. Quando os tempos forem difíceis, eles terão que comer em tempos de fome. Foi o que aconteceu. Na última lição, vocês lembram da aliança que foi feita no meu casamento, quando o faraó me deu como esposa para José, para estabelecer uma aliança entre ele e o povo do Egito. Não foi assim que nós procuramos entender? Essa lição tem como objetivo enfatizar a fidelidade de Deus em suprir todas as necessidades de seus filhos, que for para honra e glória do seu santo nome, não é? Deus não vai dar aquilo que não venha me edificar, Ele vai dar somente aquilo que me faz bem. Então, vamos à lição. Vocês lembram o que aconteceu? Houve a revelação do sonho de José a Faraó, onde foi esclarecido que haveria 7 anos de muita fartura, mas logo depois haveria 7 anos de muita fome. Então José, o meu esposo, foi colocado como governador para que ele cuidasse desse tempo de fartura e guardasse em grandes celeiros como provisão para não só para o Egito, mas como todo o povo da terra. E aconteceu, chegou ele, como um bom administrador que era, andou por toda a terra do Egito, por toda a terra, para poder entender como seria a estratégia de armazenamento, aonde ele poderia colher mais, colher menos. Conhecer os passos que nós iremos dar é muito importante. Conhecer aonde nós estamos pisando é muito importante. Ele não ficou só, agora eu sou um grande governador e eu vou deixar que outros façam o meu serviço. Não, não, não. Nós somos responsáveis por aquilo que o Senhor nos deu. Se o Senhor nos confiou uma missão, sou eu que tenho que fazer, eu que tenho que cuidar. E assim José fez, não é? José andou por toda a terra, procurando conhecer quem seriam seus aliados, como ele cuidaria. E Deus, que é pleno em sabedoria, deu estratégia para José. Mas o que eu gostaria de enfatizar a vocês do sonho que José teve lá com seus irmãos, vocês lembram? Então, passou-se 13 anos até que isso se cumprisse. Não quer dizer que Deus dê um sonho, algo para você fazer que vai acontecer do dia para a noite. Às vezes, denota tempo, esforço, não é? Não foi assim que Deus falou para Josué? Esforça-te e tenha bom ânimo. E assim foi com José também. Deus não é o gênio da lâmpada, né? Que está os dedos e as coisas acontecem, não. Existe um tempo de amadurecimento, um tempo de crescimento,
para que seus filhos não se percam quando eles tiverem as bênçãos nas mãos e eles acharem assim: ah, foi mérito meu, fui eu que consegui. Não, tudo é dele, tudo por ele, né? E para ele são todas as coisas, não é? E José passou por aquele terrível, né, problema, distanciamento da sua família, não foi? Distanciamento dos seus irmãos, da sua terra, do seu costume. Ele foi colocado num país onde ele não conhecia ninguém, mas o Senhor o guardou e o protegeu e me concedeu essa benção de casar com ele e termos nossos 2 filhos, né? Manassés e Efraim. Passou os 13 anos e José percorreu toda a terra do Egito, não é? E aí veio os 7 anos de fome. O Egito tinha provisão de mantimento para poder suprir a fome de todos os povos da terra. Olha só como foi grande a estratégia de José. Mas ele, além de tudo, além de todo o recurso do povo ter mantimentos, cereais para comer, José vendia o alimento, ele não dava. Então, era uma troca, né? Moeda dupla. Ele vendia e recebia, né? Pelo zelo, pelo cuidado. Olha só que estratégia. Não é só você armazenar comidas em grandes celeiros, em grandes galpões, mas como você armazenar, o cuidado de ensacar os alimentos, né? A limpeza do local, o cuidado com o ar que está entrando ali dentro, a refrigeração para que não estrague. Então, não deixar no chão, deixar sobre estrados, né? Então, o Senhor cuidou de forma plena, né? O Senhor não faz nada pela metade. Ele deu estratégia para José para que ele cuidasse desses alimentos, né? E esses alimentos tivessem um prazo de validade para o consumo extenso. Olha só como que Deus é maravilhoso, como Deus é longânimo. Só que toda prova, ela tem tempo de começar e tempo de acabar. Essa prova que o mundo ia passar nesse mundo antigo, nesse tempo de José, tinha 7 anos. Então, quero dizer que essa pandemia que nós estamos passando, ela teve início e ela terá fim também. Ela logo irá passar. E o Senhor, assim como cuidou de mim e da minha família, cuidará de nós também, né? Então, Deus amava a família de José, mesmo eles terem errados, mas Deus tinha compromisso com aquela família e não ia as deixar a perecer fome. Jacó ficou sabendo que tinha recurso de comida no Egito e logo ordenou aos seus 10 filhos para que fosse até o Egito e comprasse alimentos para que ninguém perecesse de fome. Imagina a surpresa de José quando viu seus irmãos chegando lá e ele não podia se revelar. Que alegria, né? Poder rever seus 10 irmãos. Porém, Benjamim não desceu. Jacó ficou receoso, né? Pelo que ele achava que tinha acontecido com José. Tamanha seria a surpresa dele lá na frente, né? Então, crianças, a lição fala sobre a provisão de Deus, né? Sentir fome não era o meu sonho. Então, segundo a estatística que eu puxei aqui, a última estatística na lição, que diz que em 2005, uma fonte foi FAO, em que afirmou que 6 milhões de crianças morrem por ano de fome, né? Em muitos países, sentir fome não é uma coisa boa, não. É uma coisa muito ruim. Eu já senti fome e sei que não é uma coisa boa você sentir fome. E muitas pessoas morrem por falta de alimento e por falta de água. Então,
que nós possamos, né, orar por essas pessoas, entender que a igreja precisa ser uma fonte missionária para revelar aos povos, né, a provisão de Deus, tanto material quanto espiritual, porque Jesus, na sua palavra, ele afirma que ele é o pão da vida descido do céu. Ele é o nosso alimento físico para o nosso corpo, mas também o nosso alimento espiritual, né? Porque às vezes as tribulações vêm para minar nossas forças, para que nós não viemos ver recurso para isso, mas o Senhor é o nosso pão da vida. E eu, para concluir, eu digo que está escrito em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, não foi só a mim, não foi só a você. A palavra diz que ele amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça de fome, nem de esperança em Deus. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Tem 3 formas de fazer missões: orar, contribuir e ir. Nós não podemos nos calar diante da necessidade dos povos. Crianças, fiquem com Deus. Uma boa semana e até a próxima semana, tá bom? Fique com Deus.